vier a fazer hoje. Aí entra sempre numa discussão que eu digo assim, que é igual, é notório isso a nível nacional, estadual, municipal, sempre a culpa é do povo, né? O povo que é o responsável. Se hoje a gente está em crise, a gente tem que taxar o povo, a gente tem que cobrar do povo ações efetivas, ou seja, o povo sempre que paga a conta. E aí, essa questão do meio ambiente, é óbvio que a gente não pode responsabilizar o Neilton, é óbvio que a gente não pode responsabilizar a Aparecida, é óbvio que a gente não pode responsabilizar o Pezão, o Cabral. Por quê? Eu digo, esse problema é um problema histórico, que é igual aqui. Eu tenho percebido a fala de alguns colegas, todas as cidades estão com problema hoje. Mas mete a pancada no governador, mete a pancada na presidente, mas o prefeito todo mundo alivia. Eu não estou conseguindo entender por que está ruim em todo lugar, mas aqui só o Neilton que está no pedestal, né? O governo está fazendo, o governo está buscando, o governo está investindo. É só aqui nessa tribuna que se ouve isso, porque lá fora a gente tem uma realidade muito diferente do que é muitas das vezes falado aqui. A gente percebe-se hoje, já foram lançadas várias pedras fundamentais, várias obras, mas o negócio é concluir. A gente tem promessas de 70 creches, mudou para 25, começa-se creche, faz contrato com empresa que foi envolvida em escândalo, mas a gente não vê a coisa acontecer. Que é igual aqui, porque eu gosto de discutir política com propriedade, né? Muitas das vezes não com proselitismo. Por exemplo, a gente sabe de quem é a responsabilidade de ocupação do solo? É do município, correto? Os rios, as vielas que existem no nosso município, ao longo dos anos, elas não foram preservadas. E aí hoje, quando dá o problema, a gente só lembra da questão de infraestrutura e saneamento. Como Vossa Excelência falou com muita propriedade, nós não temos nem 10% de saneamento básico nessa cidade. Quando a gente fala hoje, a culpa é do INEA, é óbvio que e até uma informação aqui, o presidente do INEA, Marcos de Almeida Lima, o INEA foi instituído foi criado em 2007, instituído em 2009, que do INEA veio de anteriormente o IEF, a Serra e a FEMA. Então a gente tem problemas estruturais que até hoje, para você fazer uma manutenção, uma limpeza aqui, porque tem várias casas na beira do rio, né? Então quem cuidou ao longo dos anos da ocupação do solo era o município. Então o que acontecia na história? As pessoas normalmente procuravam habitar às margens do rio, pela facilidade de captação de água, muitas das vezes, e pela facilidade para o despejo, o deságue dessas águas. E até, consequentemente, o esgoto em função disso. Então a gente tem problemas aqui históricos, mas o que político normalmente quer? Que é o que acontece na nossa cidade. Época de eleição, todo mundo cimenta a rua e joga a rua do jeito que está, sem esgoto, nada, que é aquela questão, a preocupação é o voto, e deixa o cocô ir para qualquer lugar. Isso é feito aqui, não por hoje, ao longo de toda a história. E muitas das vezes, o que o pessoal pensa? Primeiro é tirar o pessoal da lama, mas tira da lama e cria uma série de outros problemas, porque a impermeabilização cada vez está mais complicada. Então a gente tem problemas históricos aqui, que a gente precisa de governantes, de políticos, com P maiúsculo, porque obra de saneamento básico, além de ficar debaixo da terra, é o que eu digo, é uma pauta ruim. Ela só aparece quando dá problema. Quando não dá problema, não aparece. E aí, como não aparece, ninguém quer mexer naquilo. Como você mesmo falou, você falava com muita propriedade da SEDAI. Por exemplo, no caso do nosso município, nós tínhamos um contrato com o município, a SEDAI com o município de São Gonçalo, de 72 a 92. Em 92 venceu, nós ficamos de 92 a 2008 sem contrato com a SEDAI, sem nenhum tipo de investimento na SEDAI. E hoje, conhecendo de perto a estrutura, por exemplo, em São Gonçalo, nós temos aí aproximadamente 6 estações de tratamento de esgoto. Sabe quantas funcionam? Nenhuma. A gente tem elevatórias, 11, sabe quantas funcionam? 2 ou 3. Aí você pega, foi feito várias obras na cidade, que é igual eu pergunto hoje. Essas obras que estão sendo feitas no governo municipal, será que elas estão sendo integradas a uma estação de tratamento de esgoto? Será que elas estão sendo integradas a uma elevatória? Porque fazem a obra, que é igual fizeram a obra do PAC 2, PAC 1, fazem a obra igual naquela obra do Catarina toda. A obra não foi interligada à estação de tratamento de esgoto lá do Catarina.
Então, é natural, cometem uns absurdos, e eu gosto sempre de discutir assim, a verdade nua e crua. É óbvio que o Neilton hoje, se ele fizer a manutenção, alivia o problema da população, mas não resolve. Se vier hoje lá, hoje a dificuldade maior, que é igual a gente vê, ações políticas dentro do rio. O nego vai lá, corta o mato. Por exemplo, onde eu moro, no Rio Barro Vermelho, onde corta lá o Rio Brandoas, você só consegue ter acesso ao rio, sabe aonde? Lá na Vila Laje, no Conjunto Araribóia. Desde a nascente, porque, por exemplo, você pega o Rio Brandoa, ele nasce lá no Engenho Pequeno Zumbi. Ele vem uma parte por Santa Catarina, vem uma parte para o Zumbi, Covanca, Pita, chega no Barro Vermelho ali, eles se encontram e segue normal. Aí o único lugar que você tem acesso para limpar o rio, sabe onde é? É lá no Conjunto Araribóia, até a saída dele lá. E aí você não tem acesso. Aí como é que você vai fazer um trabalho de prevenção nesse sentido? Porque ao longo dos anos você vê várias vezes o poder público municipal, e aí eu não posso falar do governo municipal, não vem cumprindo o seu papel ao longo da história. É muito fácil hoje as pessoas chegarem e apontarem culpados, mas muitas das vezes a solução passa por essas pessoas. Você vê que tipo de política pública foi feita nesse governo, no governo anterior, da área de meio ambiente. Não existe. Então as pessoas pensam em que ações rotineiras, imediatas. Problemas como esse que a cidade está tendo de alagamento, as pessoas só lembram quando alaga. Ninguém faz um trabalho, como o vereador assim falou, o pessoal joga lixo na rua, mas não existe nenhuma política pública voltada para a conscientização, eu não digo dos adultos não, das nossas crianças hoje da nossa cidade. Porque eu vejo, me indigna às vezes, as pessoas jogam do ônibus, mas aquela questão, como a gente vive numa sociedade, não dá, quando a gente aponta para o outro, vira o outro dedo para a gente, porque a gente acaba tendo responsabilidade também nisso. Então, a gente olhar o problema com seriedade, porque eu falo nessa casa aqui, falar bonito na tribuna é fácil. É que eu digo, palavras, o vento leva, o que fica são as atitudes. Então, o comportamento, não só da classe política, mas dos governantes da nossa cidade e da população de modo geral, tem que ser uníssono. É igual a nossa voz, tem que ser uníssono no outro, na mesma direção. Não pode cada um ir para um lado, porque senão a gente está recorrendo toda vez o problema. Você vê, é óbvio que choveu mais, choveu. Tem uma questão geográfica, que quando o nível do mar sobe, difícil, que é igual acontece no Rio de Janeiro. Por que estão sendo feitos vários reservatórios lá? Você vê aí no Japão e em outros lugares. Como é muito caro hoje, porque é o que eu digo, vocês viram ali no Rio Emboaçu, a maior dificuldade, igual no Rio Alcântara, para liberar a margem do rio para que se trate e nunca mais tenha problema. Mas tem várias habitações que, pela inércia do poder público, hoje você, para tirar de lá, você cria um problema social. Você tem que conseguir uma casa para essas pessoas, que é igual hoje. Vamos falar com propriedade, fazer política com P maiúsculo? Pega qualquer técnico hoje, o governo municipal autorizou construir no terceiro BI 1.200 unidades habitacionais. Vão ser 1.200 unidades habitacionais, onde existe naquele bairro a mesma infraestrutura de água e de esgoto. E aí eu pergunto, se for fazer política com P maiúsculo, eu jamais poderia dobrar a capacidade habitacional de um bairro com a mesma estrutura física de água, de esgoto, de infraestrutura, porque a gente sabe, ali em frente ao terceiro BI, qualquer chuva é uma bacia enche. Só que eu tenho lá mais 5.000 pessoas produzindo esgoto, jogando deságua. Então, são problemas que a gente vai ter, que a gente brigou aqui nessa casa, Vossa Excelência mesmo, ao longo foi um dos defensores, que a gente defendia o quê? Não somos contra as unidades habitacionais, mas desde que elas sejam construídas, divididas, vamos construir 300 aqui, 300 em outra região, para o impacto não ser tão agressivo. Porque o que acontece? E aí o exemplo de Niterói e de outras cidades. Há 40 anos atrás, nós tínhamos aqui nessa cidade 200 a 300 mil pessoas. A estrutura física nossa era a mesma que nós temos hoje, quando nós temos mais de 1.200.000 pessoas. Então, é causa e efeito. Se plantar chuchu, colhe chuchu. Se plantar tomate, colhe tomate. Então, quanto mais tempo a gente demorar para encarar essa responsabilidade, eu defendo isso aqui, que a gente precisa fazer governo e não fazer política. A gente fala na crise no Brasil inteiro, qual foi a ação real e concreta no município de São Gonçalo, no estado e no governo federal para se fazer política? Quantos cargos comissionados foram reduzidos? Quantos contratos foram repactuados? Como a gente falou aqui, a culpa é do Estado, mas teve essa enchente toda aí, os DCOs, você vai lá, o PROB do Zé Carlos, aqui no primeiro DCO, que é o maior, ele só tinha uma máquina reto escavadeira.
todo mundo sabe aqui que não tem máquina, não tem caminhão para tocar a cidade, porque está desde outubro, novembro do ano passado sem pagar a empresa até já foi embora. Então, é como eu falo, a gente tem que fazer política com P maiúsculo. Eu até admiro, eu fico, assim, admirado com a coragem de alguns colegas chegar aqui, defender coisas que, como eu digo, ficam restritos a esse espaço aqui, porque lá fora a realidade é outra, entendeu? É outra. E hoje, por exemplo, o governo entregou as casas belíssimas, todo mundo sabe que a casa é do programa Minha Casa Minha Vida. A gente sabe, não são política pública municipal, é política pública